Gente, então, assim, primeiramente, boa noite, né, para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daniele Campos, eu sou analista de marketing corporativo da Oncominas. A Oncominas, ela está com uma campanha de Novembro Azul para esse mês agora de conscientização, né, titulada A Voz da Conscientização. Ouça a voz da conscientização. Então, a gente tem aí, a gente convidou alguns pacientes, né, homens que foram pacientes da Oncominas, que são pacientes da Oncominas em todas as unidades, para gravar um depoimento para a gente, contando um pouquinho sobre a sua experiência, né, com o câncer. E eles gentilmente gravaram, né, esses depoimentos e estão todos disponibilizados nas nossas redes sociais, no YouTube. A gente está aí publicando ao longo do mês. Até o final do mês a gente vai ter vários depoimentos. É importante que vocês assistam, né? E tenham mesmo essa consciência sobre a conscientização. Bom, e agora, hoje então a gente vai conversar com a doutora Dani, né, doutora? É a Dani falando com a Dani, como diz a Lívia. Eu vou apresentar a doutora Dani para vocês. Então, a doutora Daniela Camaducaia, ela é médica radioterapeuta nas unidades de Pouso Alegre e Itajubá da Oncominas. A doutora Dani é graduada em medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, possui título de especialista em radioterapia pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, e especialização em neuro-oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, de participar com a gente. Algumas pessoas ainda não sabem, né, doutora? Mas a doutora está aí de licença maternidade, acabou de ganhar uma bebezinha linda, a Rafaela, e Já aqui dei está trabalho aqui. lá com você, né, Dani, mais cedo. Pois é, ela quis vir dar um oizinho. E aí disponibilizou, né, doutora, para participar com a gente, trazer esse conhecimento para todo mundo. Então, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Gente, então a gente vai começar a conversar sobre o tema. Quem tiver alguma dúvida, eu vou pedir para colocar na caixinha de pergunta, que é essa bolinha, né, com um ponto de interrogação, para a gente depois ficar mais fácil para poder responder. Já tem hashtag Mostra a Rafinha. Rafinha já tá indo pro banho para dormir daqui a pouco. Ah, não vai ser dessa vez, Lívia. Quem Ainda quiser vai ver a Rafinha, dormir. né, doutora? Oi? Quem quiser ver a Rafinha depois pode ir lá no seu perfil. Isso. E fala para a Lívia que eu tenho que vir aqui, se ela quiser ver pessoalmente. É isso aí. Pessoal, então assim, vamos começar, né, falando um pouquinho então sobre o Novembro Azul. Doutor, e para começar já então, vamos explicar para o pessoal, vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é, né, o Novembro Azul, o que é o câncer de próstata, né, o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, ou melhor, o que é a próstata, né, como Uhum. surgiu de conscientização. Explica para a gente um pouquinho, vamos contextualizar o assunto. O Novembro Azul, na verdade, ele surgiu na Austrália. Foi no início dos anos 2000, 2002, 2003, não me lembro ao certo. Com a ideia do bigodinho, né? Eram dois amigos conversando e aí se questionaram por que não utilizar mais o bigode e tal. E aí, como uma forma de chamar atenção, né, para a saúde do homem, de uma forma geral, não só o câncer de próstata. Esses dois amigos e um grupo decidiram que iam deixar o bigode crescer durante todo o mês de novembro. E aí eles deram o nome de Movember, que seria o mustache, o bigode, mais o novembro. E Uhum. aí, depois disso, foi criada uma fundação na Austrália para conscientização do câncer de próstata já no ano seguinte, aí com arrecadação de dinheiro para essa fundação, para divulgação. E no Brasil, o primeiro ano que a gente teve foi em 2008. Na verdade, não chamava ainda Novembro Azul, foi uma organização chamada Lado a Lado pela Vida, ela trouxe essa ideia da conscientização.
E o nome ficou realmente oficializado como Novembro Azul a partir de 2018. E a ideia é, a gente acaba focando muito as campanhas no câncer de próstata, né, por ser uma doença de prevalência tão alta, mas é uma ideia da saúde do homem, de forma geral, né, considerando que o homem ele tem essa dificuldade maior de ter aquela busca de consultas rotineiras que a mulher se educou a fazer. Os homens, isso vem acontecendo ao longo desses últimos anos, e a gente nota que boa parte dos homens que vêm para consulta acaba vindo porque a esposa, a filha, a irmã, a mãe, tem sempre alguém ali que carrega, né? Eles não têm esse hábito de consultas de rotina. E aí a gente foca no câncer de próstata, porque o câncer de próstata, nos homens, ele é o segundo tipo de câncer mais comum. Ele fica atrás só do câncer de pele não melanoma, que são aquelas lesões que são muito comuns, né, de câncer de pele. Então, a gente sempre considera ele com essa importância por isso, por ser o segundo e por ter uma taxa de mortalidade muito alta. Ele, nos anos de 2020 a 2022, o INCA ele sempre faz estimativas para triênios, né? Então, a última que foi lançada foi essa, de 2020, e estimavam uma incidência de 65 mil novos casos por ano. Meu Com a Deus. média de, aí já dado o retrospectivo de 2018, 2019, foram 15 mil mortes por ano. Isso aí você fazendo a conta, 42 homens morrendo por dia por causa de câncer de próstata, que é uma doença que, se descoberta de início, em estadios iniciais, tem mais de 95% de chance de cura. Então, a conscientização, a importância é por isso. É uma doença potencialmente curável, mas que a gente perde muitos pacientes por causa desse diagnóstico mais tardio. Infelizmente, doutora, realmente a gente tem mesmo essa cultura, né, ainda de homens que demoram para fazer, para procurar um médico, às vezes esperam já estar com sintomas mais avançados para depois ir procurar, né, e isso tudo prejudica. Teve Por isso uns que a anos gente vai. atrás, eu participei de uma palestra em Itajubá, da Associação Comercial de lá, e eles costumam fazer junto, Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, a gente tinha um público misto. E aí, Sim. no início, a pergunta que eu fiz foi, das mulheres, quem aqui tem o hábito de anualmente ir ao ginecologista, de fazer Papa Nicolau, fazer mamografia? Todas levantaram as mãos. Quando eu perguntei dos homens, você via um ou outro lá, uma mãozinha tímida assim, mas ainda por causa daquele tabu de vai fazer exame de toque, isso afeta a minha masculinidade ou não. Então, esse preconceito, né? Exatamente. A gente vai falar ainda, né, doutora, ao longo da live sobre isso, né, sobre o conceito, sobre os exames, né, que são necessários, as formas de prevenção. Já deixar, né, como mensagem inicial a importância da conscientização e, assim, até mesmo você, né, a gente está falando aqui com um público misto também, entre mulheres e homens, então, para que essa informação seja repassada, né, para os homens da família, para os amigos, para o marido, enfim, para que os homens possam ter essa influência, né, positiva das mulheres para procurar um médico, já que culturalmente eles têm esse hábito de não procurar, né? Sim. Doutora, e assim, ainda naquela primeira pergunta, muita gente fica com dificuldade, assim, porque quando a gente fala de Outubro Rosa, por exemplo, a gente fala sobre câncer de mama. Então, muita gente já sabe o que é mais ou menos o câncer de mama. Quando a gente fala de câncer de próstata, muitas pessoas ainda têm dúvida. O que é a próstata? Como que funciona esse órgão? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Tá. A próstata, ela é uma glândula, ela é pequena, tem o tamanho aí de uma noz ou de uma ameixa, né, depende da comparação que a gente faz, que ela fica localizada entre a parede do intestino, do reto, e a bexiga, um pouquinho abaixo da bexiga. E aí, no interior da próstata, passa a uretra, que é o canal da urina, né, que vai ligar a bexiga até a glande, para a saída mesmo da urina. E a próstata, ela tem a função
de produzir uma parte do líquido que vai compor o sêmen, que ajuda a manter os espermatozoides, a nutri-los e dar mobilidade para que eles possam percorrer toda a uretra, né? O câncer de próstata, ele acontece, assim como a grande maioria dos cânceres, as nossas células, elas se reproduzem, né? O ciclo normal da célula, ela cresce, ela duplica, ela se reproduz e morre. Todas as células do nosso corpo passam por esse ciclo. Em algumas situações, acontece uma mutação no meio desse caminho. E aí, essa célula, ela vai ser uma célula diferente, uma célula modificada, com o DNA dela modificado. Em algumas situações, essa célula ela pode sofrer um processo de morte natural da célula, que a gente chama de apoptose, mas normalmente essas células que vão originar o câncer, elas têm mecanismos que, como se eles enganassem essa morte celular. E ela consegue se reproduzir. Então, aquela célula normal, que sofreu um dano, se modificou e ela se reproduz. Começa a se reproduzir de forma desordenada. E aí, aquilo ali é que dá origem ao câncer, né? De forma geral. E o câncer de próstata ocorre dessa mesma forma, tá? E aí, você até falou com relação no comecinho, você falou que os homens acabam procurando quando tem um sintoma, alguma coisa assim. A dificuldade que a gente tem no câncer de próstata é que, na grande maioria dos casos, ele é assintomático, ele não tem sintoma nenhum. Quando esse homem ele já apresenta algum sintoma, provavelmente esse tumor ele já está grande, já é um tumor mais avançado. E esse sintoma ele não é específico. O mesmo sintoma do câncer de próstata, ele pode estar presente na hiperplasia benigna da próstata, que é o aumento que vai acontecendo conforme esse homem vai envelhecendo. Pode estar presente também na prostatite, que é uma inflamação da próstata. Então, são sintomas muito inespecíficos, por exemplo, uma ardência na hora de urinar, uma dificuldade para urinar, o jato urinário que vai reduzindo a distância. Isso, conforme o homem envelhece, isso já acontece naturalmente, né? Às vezes a presença de sangue, que muitas vezes é o que acaba alarmando já o sangue na urina ou no esperma. E aí já são sinais de uma gravidade um pouco maior. Entendi. Doutora, e assim, e o que causa hoje o câncer de próstata? A gente tem uma causa específica? Não, a gente tem alguns fatores de risco que aumentam, né, a chance desse câncer acontecer, mas a gente não tem uma causa muito bem estabelecida. A gente sabe, por exemplo, que a obesidade é um fator de risco importante para o câncer de próstata. E aí, falando aqui da saúde do homem de forma geral, a obesidade ela acaba levando a outras doenças como síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Então, é uma coisa para se ter muita atenção, né? O sedentarismo, que acaba colaborando também para a obesidade. Os hábitos alimentares, então uma dieta muito rica em proteína animal, em gordura animal, na verdade, não na proteína, mas a gordura de origem animal. Uma dieta pobre em fibras, frutas, verduras, legumes. O tabagismo é um fator de risco importante também. História familiar, então se esse homem ele tem um parente de primeiro grau, um pai, um irmão que teve câncer de próstata, o risco dele é até 2 vezes maior. Né? Com relação à etnia, a gente sabe, assim, dados estatísticos que homens negros têm um risco maior. Isso, para o Brasil, é um pouco complicado a gente falar pela miscigenação, né? Mas quando a gente tem dados de populações, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem muito essa mescla, ou África, então a gente sabe que os homens negros, eles têm esse risco maior. A gente tem alguns riscos relacionados também a parte mais ocupacional, então tem algumas substâncias presentes em agrotóxicos que são mais tóxicas. Indústria de alumínio também utiliza algum tipo de substância que pode aumentar esse risco do câncer de próstata. Mas de falar que só porque esse homem tem um pai que tem câncer de próstata, ele vai ter isso, a gente não tem como definir ainda. A gente tem esses fatores. A gente não tem um único que causa, a gente tem os que contribuem. Entendi. E doutora, você falou que quando a gente tem um parente, né, de primeiro grau, quando esse homem ele tem um parente de primeiro grau, né, um pai, um irmão, um tio, que teve câncer de próstata, ele tem uma chance, né, 2 vezes mais de também ter. Mas e
na família, assim, nesses parentes de primeiro grau, existem outros tipos de câncer. Vamos supor, um homem, ele tem um pai que teve um câncer de pulmão, um irmão que teve um câncer de intestino. Ele pode também ter essa chance aumentada de ter algum tipo de câncer? Como que funciona isso? Falando de modo geral, não só... De forma geral. O câncer de intestino, ele tem uma ligação genética importante. Então, em algumas situações, sim, tem algumas síndromes, né, síndromes familiares, que vão predispor a esse risco do câncer de intestino. O câncer de pulmão, por exemplo, que você citou, ele tem uma ligação muito grande com o tabagismo. Então, não necessariamente o pai teve, o filho vai ter, né? Mas existem, sim, algumas situações que têm esse risco aumentado de um ou outro tipo de câncer, tá? Então, no caso, por exemplo, de você ter histórico familiar, principalmente em primeiro grau, em qualquer tipo de câncer, já é um sinal de alerta para que você também procure um médico e faça a prevenção, né? Tem essa conscientização sobre qualquer tipo de câncer, que não só o de próstata. Isso é muito importante. A gente sabe que tem alguns que têm essa ligação familiar muito mais bem estabelecida, né? Por exemplo, o câncer de mama, a gente sabe que tem esse risco bem estabelecido. Essas síndromes familiares para cânceres gastrointestinais, câncer de estômago, câncer de intestino também. Mas mesmo os outros que não existe essa ligação, o câncer, de uma forma geral, ele é uma mutação genética. Né? Então, é uma coisa que deve, sim, ficar atento. Sim, sim. E eu vi que a Andrea comentou aqui que é válido fazer um mapeamento genético, e é justamente aí que eu queria chegar no ponto, né, que hoje a Oncominas a gente tem uma profissional, que é a doutora Renata Dias, ela é oncologista, e ela faz atendimentos em oncogenética, né, que para quem não sabe é justamente esse mapeamento genético, né, doutora? Isso, porque não é toda situação que tem essa indicação do mapeamento genético. Então, o geneticista, ele vai avaliar esses fatores de risco, a idade com que esse parente teve câncer ou não. Um paciente, ele teve esse câncer mais jovem, então é um risco de uma doença genética maior. Não, foi uma doença mais idoso, foi mais por fatores ambientais, por estilo de vida. Então, o geneticista que vai avaliar esse risco. Não é uma regra geral isso não. Tá? Legal. E na Oncominas a gente tem essa profissional, né, que é a doutora Renata Dias, é muito interessante, se alguém tiver interesse e curiosidade, pode entrar no site, né, nas nossas redes sociais, a gente tem explicando um pouquinho melhor sobre essa especialidade, esses atendimentos, né? Doutor, então a gente falou sobre o que causa, né, o câncer, a gente não tem uma causa, a gente tem os fatores de risco. E muito pelo que você falou, né, dos fatores de risco, a gente pode resumir, talvez, em uma conscientização, né, fazer o rastreamento, né, o diagnóstico precoce e um hábito de vida saudável. Sim. A gente tem dado da OMS que mostra que a obesidade ela está relacionada diretamente com 30% dos cânceres. Então, um estilo de vida mais saudável vai te proteger com certeza, né? Você vai ter um risco menor de desenvolver câncer, desenvolver hipertensão, desenvolver diabetes, várias outras doenças que com alimentação, atividade física, sono adequado, tudo isso a gente tem que levar em conta. Legal. Doutor, então a gente falou que existem, né, os fatores de risco e que a gente não tem na fase inicial, no caso do câncer de próstata, né? Na fase inicial, ele não tem uns sintomas, né? Ele é assintomático. Mas a gente também está falando sobre diagnóstico precoce, sobre prevenção. Como que funciona, então, essa prevenção, né, do câncer de próstata que a gente está falando especificamente hoje? Como que é esse processo de prevenção? Além do hábito de vida saudável. Para prevenção seria isso, tá? A gente tem o rastreamento, que ele vai levar um diagnóstico precoce, né? Mas ele não é uma prevenção, eu não previno doença fazendo exames seriados. A gente descobre doença num estadio mais inicial
o que, de certa forma, vai facilitar em muito o tratamento, aumentar a chance de cura, né? Mas a gente não vai prevenir. E aí, nesse ponto, também entra uma questão controversa, porque há uns anos atrás, a Sociedade Americana de Urologia contraindicou fazer esse rastreamento, né? Essa questão de exames periódicos de toque retal e PSA. Alguns lugares adotaram essa conduta de não fazer esse rastreamento, enquanto os outros ainda, em alguns outros lugares, isso foi mantido. E aí, com o tempo, foram observando que nos Estados Unidos começou a aumentar a incidência de câncer de próstata já no estadio intermediário para avançado. E aí fica esse questionamento, se realmente vale a pena ou não. No Brasil, o Ministério da Saúde ele não recomenda esse rastreamento de rotina, mas a Sociedade Brasileira de Urologia sim, tá? Eles recomendam a partir dos 50 anos essas consultas periódicas, com exame periódico de toque retal, e se o toque retal estiver alterado, aí sim fazer o PSA. E para aqueles homens que têm um parente de primeiro grau com câncer de próstata, aí essa idade de rastreamento reduz para 45 anos. Tá? Desculpa, pode falar. Imagina. Doutora Tassi, na verdade, a minha dúvida é justamente sobre esse diagnóstico, né? Como que funciona o diagnóstico do câncer? A gente tem os exames de rastreamento que você comentou. Quais são esses exames? Qual que é o exame que vai confirmar o câncer? Como que funciona isso? Explica pra gente sobre esse processo. Bom, começa com o exame físico, né? O exame de toque retal. Ele é um exame que é rápido, não causa nenhum malefício para esse homem, né? Existe esse preconceito, como a gente já falou mais cedo, mas é um exame que dura aí 15, 20 segundos. E através do toque retal, como a parede do intestino está aqui e a próstata está colada, quando o urologista faz o toque, ele toca a parede do intestino. Mas se tiver alguma alteração na próstata, principalmente na parte posterior, que é onde a maioria dos cânceres se origina, ele vai ter um abaulamento nessa parede do intestino. Ou um abaulamento, ou a textura vai estar mais endurecida. E aí isso sim já começa a levantar uma suspeita, né? A gente tem um exame de PSA. O PSA ele é uma proteína que é produzida pela próstata. Todos os homens produzem o PSA, tá? E aí a gente tem os valores considerados normais de PSA. Quando esse PSA está elevado, aí levanta-se uma suspeita para investigar melhor. Isso não quer dizer que seja câncer de próstata, tá? A gente tem diagnóstico de câncer de próstata com PSA normal e existe PSA alto que não é câncer de próstata. Então, aquelas condições que eu falei lá atrás, que dão os mesmos sintomas da prostatite, né, essa inflamação da próstata, ou esse aumento benigno da próstata, eles podem também causar essa elevação, tá? Então, por isso que é importante essa avaliação com o urologista. Ele vai combinar as informações do exame físico com a informação do PSA. Se existe uma suspeita já mais elevada do câncer de próstata, aí sim é feita a biópsia. A biópsia é feita com o paciente sedado, né, ele não sente nada. É introduzido um ultrassom pelo reto, pelo intestino, e aí ali ele retira, uma agulha atravessa aquela parede do intestino e atinge aqui a próstata. E aí retira alguns pedacinhos da próstata e isso é mandado para fazer uma análise microscópica do que tem ali. E aí a gente vai ter esse diagnóstico do câncer de próstata. Tá? A partir desse momento, existe um câncer de próstata, a gente precisa saber como essa doença está. Não basta eu saber que existe o câncer, eu tenho que saber o tamanho desse tumor, a localização, para que eu possa direcionar o tratamento da melhor forma possível. E aí existem alguns outros exames complementares que podem ser feitos, tá? Isso vai depender muito da disponibilidade da região, do SUS, ou do convênio, ou do particular. O que esse paciente vai ter disponível ali para exame, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, uma tomografia, pode fazer uma ressonância,
uma cintilografia óssea, que é um exame que mostra os ossos do corpo todo, tá? E aí, isso também não é para todos os pacientes que é feito, tá? Esses exames, eles têm indicação precisa de qual paciente tem que fazer. Não é todo paciente com câncer de próstata que faz todos esses exames. E aí, a partir disso, a gente tem as informações para poder seguir aí com o tratamento. Entendi. Não, doutora, e assim, a senhora falou sobre os exames, né, de toque retal, um PSA, e isso vem muito de encontro com os depoimentos que a gente vem recebendo, né, nas redes sociais. Como eu comentei no início, a Oncominas ela está com uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, né, o Novembro Azul, onde a gente convidou alguns pacientes, ex-pacientes, né, homens que foram pacientes da Oncominas, para gravar um depoimento para a gente, contar um pouquinho sobre a história, né, deles com o câncer. E a gente tem recebido vários relatos, inclusive um deles foi justamente o que a senhora comentou, que o exame PSA dele estava dando sempre ok, e ele teve um sintoma, e aí foi procurar um urologista, foram fazer outros exames, e aí foi descoberto o câncer. Então, assim, foi justamente com outros exames, né, que teve esse diagnóstico. Um outro depoimento que a gente teve, doutora, foi até do Rafael, acredito que foi seu paciente, né? É um paciente de Pouso Alegre. E é o que chama muita atenção da gente. Eu gostaria que a senhora conversasse, falasse um pouquinho também sobre esse caso. Porque o Rafael, ele é um menino novo, né? Que descobriu o câncer de próstata. Hoje a gente conversou sobre a orientação, que é a partir dos 50 anos, para fazer esse exame de rastreamento. Se tiver algum caso de primeiro grau, essa idade muda para 45. O caso do Rafael foi antes até, né, dessa idade. Foi. O caso dele foi um caso, assim, totalmente fora da curva, né? Ele é um paciente muito jovem e totalmente assintomático, não tinha nenhum fator de risco. E num exame de rotina com um médico que já o acompanha, foi solicitado o PSA, mesmo sem uma indicação formal, foi feito um PSA. E esse PSA estava muito alto. E aí, a partir disso, vamos repetir o exame, é erro de laboratório, não tem nada. Repetiu o exame, continuou alto. E aí, sim, partiu para a investigação. Né? Então, assim, não é a regra. Tá? Em paciente jovem, a gente sabe que a minoria dos casos, a grande maioria dos casos acontece a partir dos 50, sendo que 2/3 dos casos é com paciente acima de 65 anos. Tá? No Brasil, a gente não tem esse dado, mas tem, Estados Unidos, eles fazem dado para tudo, né? E eles têm um banco de dados, para você ter ideia, que de pacientes de 35 a 44 anos correspondem a 0,3% dos diagnósticos. Abaixo disso, eles não conseguem nem computar numericamente o que isso representa no montante. Então, é exceção, mas vale o aviso, vale, né, o alerta aí, principalmente se esse homem jovem começar a ter algum sintoma urinário, né? O que não é comum, um homem jovem ter uma dificuldade, com, por exemplo, para iniciar um jato urinário, ter um esforço grande para iniciar esse jato, ou a distância desse jato urinário começar a reduzir, apresentar sangue, qualquer dessas alterações, sim, deve procurar um urologista ou um clínico geral de confiança para que possam ser feitos alguns exames. Então, a orientação para esses pacientes abaixo de 45 anos, para esses homens, né, abaixo de 45 anos, sem sinais e sintomas, é que não precisa fazer os exames de rastreamento. Não precisa. Tá? O que se questiona desses exames de rastreio, né, isso até o que mudou, né, a recomendação da Sociedade Americana, é justamente o fato de ser diagnosticado muito caso de câncer inicial e que provavelmente não evoluiria e que esse paciente ele acaba não necessitando de tratamento. Ou ele é tratado até
além, porque é um câncer que ia ficar ali latente 10 anos, 12, 15 anos, e ele acaba recebendo esse tratamento de forma mais precoce. Entendi. Doutora, então a gente conversou um pouquinho sobre os fatores de risco, o que que é o câncer, os sintomas, os sinais e sintomas, né, o diagnóstico. E agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Né? Eu sei que ainda existem vários tabus, né, vários preconceitos também, né? Explica pra gente, conta pra gente como que funciona esse tratamento. Eu tenho um diagnóstico de câncer de próstata. E aí? Bom, o tratamento ele vai depender do estadiamento da doença, né? O que que é esse estadiamento? É a gente saber o tamanho desse tumor, a localização dele, se ele está só na próstata ou se ele espalhou para algum outro lugar, né? Um câncer metastático, se ele tem algum linfonodo, algum gânglio ali próximo da próstata cometido também por doença. Então, isso que vai orientar o nosso tratamento, tá? A gente tem basicamente 4 modalidades de tratamento. Existe a vigilância ativa, que é o tratamento proposto para aqueles casos iniciais, que não existe doença à distância, tem um risco muito baixo. Eu acabei não comentando antes, mas quando a gente faz a biópsia do câncer de próstata, existe uma pontuação que é dado nessa biópsia, essa pontuação se chama Gleason. E aí a gente estratifica, de acordo com essa pontuação de 6 a 10, se é um câncer de um risco mais baixo, se é um câncer de um risco mais alto. Tá? E isso ajuda a gente a orientar o tratamento. Então, nesses de baixo risco, uma das possibilidades é essa questão da vigilância ativa. Eu não vou tratar agora, mas a gente vai continuar acompanhando, vai continuar fazendo exames seriados, repetir a biópsia daqui a um determinado período, para ver se realmente não mudou nada, se continua sendo de baixo risco. Essa é uma das possibilidades. Tá? Não é para todos os pacientes. Sim. Tem a possibilidade da cirurgia, e aí na cirurgia a gente abre também o leque com mais algumas opções. Existe a cirurgia aberta, que é a modalidade mais tradicional, né? Aqui a gente tem a maior disponibilidade no Brasil, no SUS principalmente. É feito um corte mesmo na barriga do paciente e abre para poder retirar a próstata, tá? De forma bem simplificada. Tem a cirurgia por vídeo, que a gente já tem uma disponibilidade menor do que a cirurgia aberta, mas é encontrado já em alguns centros, não só em grandes capitais, mas também em regiões mais interioranas. E existe a cirurgia robótica, que aí sim a disponibilidade dela é bem restrita, né, a grandes centros, exige um investimento muito grande em equipamento e treinamento, enfim. Em relação à taxa de cura, não vai mudar essa modalidade de cirurgia. O que pode mudar para o paciente é com relação ao tempo que ele vai ficar internado, o que ele vai sofrer depois dessa cirurgia, né? O período de repouso, dor, efeito colateral, isso que muda basicamente, mas não, isso não se reflete em diferença de chance de cura do tumor, tá? Certo. Existe a possibilidade da radioterapia, e aí a radioterapia, mais uma vez, a gente tem subdivisões, tá? A radioterapia, existe a radioterapia externa, que é o que a gente faz aqui na Oncominas, que é aquela que não existe contato com o paciente. O paciente, ele se deita num equipamento que parece um equipamento de tomografia, né? Tem uma mesa que ela fica fixa e o aparelho ele tem um bracinho assim. E esse bracinho é que vai voltando, rodando em volta do aparelho, e conforme ele vai rodando, ele emite a radiação, que é um raio-x, mas um raio-x bem mais potente para ter esse poder de destruição celular, né? E existe, dentro dessa radioterapia externa, técnicas, né, mais modernas, técnicas mais antigas também, que isso vai mudar a toxicidade do tratamento, não a chance de cura, tá? E existe a radioterapia modalidade de braquiterapia. O que é a braquiterapia? É um implante de algumas sementinhas dentro da próstata. Então, o paciente, ele fica, ele deita em posição ginecológica, né? E são introduzidas algumas sementinhas na próstata. E essas sementinhas vão emitir a radiação. Então,
ele vai estar com a fonte de radiação dentro da próstata, tá? E aí emite a radiação, uma dose baixinha, mas emite ao longo de um certo período. Também não é para todo caso, tá? A gente tem algumas limitações, o tamanho da próstata, a localização do tumor, então isso tudo depende da avaliação médica. Existe o tratamento hormonal, que aí é o pessoal da oncologia clínica que faz, tá? Já não é gente da radioterapia, que é a indicação de medicamentos. Medicamentos podem ser injeções, tem injeções que são mensais, injeções que são trimestrais, tem alguns tipos de tratamento hormonais que são feitos através de comprimido, então isso também vai depender da avaliação. E o que é o objetivo desse tratamento? É a gente fazer um bloqueio da testosterona, que é o hormônio masculino que vai estimular a próstata a produzir mais o PSA, tá? E tem a quimioterapia, que já não é o tratamento, né, mais frequente. A quimioterapia é usada mais em casos mais avançados, que não responderam ao tratamento hormonal, aos tratamentos anteriores, de forma geral. Tá? Mas aí também a decisão desse tratamento vai depender da avaliação da doença, o estadio da doença, a localização, né, as características próprias da doença, as características do paciente. Então, é um paciente que tem um risco maior, é um paciente que pode ser operado, não, ele não pode ser operado, ele pode fazer a radioterapia, ele não pode. A escolha do paciente também, isso a gente tem que levar muito em conta, né? É um paciente que pode fazer 2 ou 3 modalidades, ele vai escolher o que ele quer fazer, né? E essa decisão ela tem que ser sempre tomada em conjunto. O radioterapeuta, o radio-oncologista, o oncologista clínico e o urologista. Doutora, só fazendo um adendo, né, que você explicou um pouquinho sobre a radioterapia, o aparelho, né, que faz a radiação e tudo mais. A gente tem disponível no YouTube, né, no canal da Oncominas no YouTube, alguns vídeos que simulam, fazem a simulação desses tratamentos. Se alguém tiver, né, a curiosidade, quiser entender, conhecer um pouquinho como que é esse aparelho, está disponível no canal do YouTube, você consegue visualizar certinho o que a doutora falou, né, sobre a posição, o braço do aparelho que faz a radiação. Doutora, então, assim, são muitas possibilidades, né, de tratamento, como a gente pôde ver. Hoje, né, a medicina evoluiu muito, a gente tem muitas possibilidades para esse tratamento, para que seja uma coisa mais leve, né, que seja mais tranquilo também para o paciente. E, assim, a gente ainda tem alguns preconceitos, né, de quando a pessoa recebe esse diagnóstico de câncer de próstata, relacionado à impotência sexual, né? Agora eu descobri um câncer de próstata, como que funciona? Explica um pouquinho para a gente, doutora, sobre essa relação. Existe essa relação? Como que funciona? Tá. Bom, a relação da impotência sexual com o câncer de próstata, a gente tem 2 possibilidades, na verdade. Ela como sintoma e ela como uma consequência, como um efeito, né? Como sintoma, é muito raro acontecer. Vai acontecer quando o tumor ultrapassar a próstata e atingir a inervação que vai para o pênis, que faz a ereção, tá? Então, a impotência como sintoma é muito raro de acontecer. Não é impossível, mas é muito raro, tá? Como consequência, isso vai depender do que é feito de tratamento. A gente tem que lembrar que a função sexual ela tem uma parte mecânica e ela tem também a parte emocional do paciente, né? A questão da libido pode ter já uma redução da libido pelo psicológico, receber um diagnóstico, isso abalou o paciente, a relação dele com a esposa, né, ou com o parceiro, que seja, isso já abala, às vezes, ali o relacionamento. E aí isso vai ter uma alteração da libido, que vai gerar já uma dificuldade de ter a ereção, né? E tem por consequência dos tratamentos. Então, a gente sabe que, por exemplo, a cirurgia,
pode causar uma impotência sexual por uma lesão na inervação, né, que seria o mesmo mecanismo daquele tumor mais avançado. A radioterapia, ela pode causar a impotência por uma alteração do ambiente vascular. O bloqueio hormonal, as injeções, elas também pode causar impotência por essa alteração da libido, por essa baixa de testosterona, tá? E nem sempre essa impotência ela é irreversível. Tá? Na maioria dos casos, na verdade, ao longo do tempo, isso vai melhorando, o paciente ele pode até não ter a mesma função, o mesmo desempenho que ele tinha antes do tratamento, né? Mas isso vai melhorando. E vale a gente lembrar que um outro ponto, Dani, o câncer de próstata, ele é tradicionalmente uma doença de um homem já mais velho. Então, é um homem que já tem, né, uma disfunção, algumas vezes, por causa da idade, né? Sim. Fora isso, a gente pega aquele paciente obeso que já tem diabetes, o diabetes também já causa um certo grau de impotência sexual que pode ser piorado pelo tratamento também, tá? Existe tratamento para impotência, isso também vai depender de cada situação, mas tem tratamento com medicamentos, tem tratamento com próteses penianas, então existe aí uma gama de opções também para isso, tá? Legal. Doutor, então acho que a gente pode resumir, né, todos esses tabus e preconceitos que giram em torno, né, do câncer de próstata como uma coisa, realmente como um preconceito mesmo, né? As pessoas precisam se conscientizar mais, né, estar mais, procurar um médico, procurar orientação de um profissional adequado sobre o melhor tratamento, né, sobre a sua doença e tudo mais, porque realmente assim, o câncer de próstata, ele não é que seja uma coisa tranquila, mas a gente tem muitas opções de tratamento, tem grandes centros, né, que oferecem tratamentos adequados, não só em termos de tecnologia, de melhor, de um tratamento mais adequado com equipamentos, com remédios, enfim, mas também, como no caso da Oncominas, que você citou, que a parte psicológica também, né, ajuda bastante no tratamento. Então, assim, hoje a Oncominas, além de oferecer um tratamento moderno, né, especializado, específico, também tem esse tratamento individual, né, em cada paciente. A gente trabalha muito pela vida, é o que a gente fala bastante. Então, a gente tem mesmo esse cuidado com cada paciente, com o pessoal dele, o psicológico, né, doutora? Acho que tudo isso influencia também no tratamento desse paciente. E aí vale a gente lembrar um cuidado especial, né, que nós, profissionais de saúde, temos que ter, que esse paciente ele não é isolado, né? Existe uma família, existe uma rede de apoio, existem aqueles colaboradores do paciente que acabam adoecendo junto também, né? Então, você tem que ter esse cuidado com o paciente, mas também sempre lembrar que o paciente ele vem com um pacote, né? Sim, exatamente. E tudo isso importa e influencia no tratamento, né? No sucesso do tratamento desse paciente. É o que a gente ouve dos pacientes, né? Eles chegam e falam, eu venho, já chego animado porque vou ser recebido pelo Anderson, o pessoal lá da recepção, e assim, essa acolhida que eles sentem faz com que eles compareçam à clínica já, tenham mais assiduidade para comparecer, se sintam livres para comunicar quando está sentindo algum efeito colateral do tratamento, tem aquele medo, aquele receio de chegar e falar, olha, estou sentindo isso é do tratamento, isso não é. Então, eu acho que isso ajuda sim. Legal. Bom, doutor, acho que a gente pode abrir, né, para quem tiver dúvidas. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer algum comentário, eu não sei se tem pacientes da doutora Dani aí assistindo a gente. Se quiser fazer algum comentário, mandar alguma dúvida, fique à vontade, né? Enquanto isso, eu vou pedir para a doutora falar para a gente, né, doutora, sobre o encerramento mesmo dessa live, desse assunto.
qual que é a mensagem final, né, que você gostaria de deixar para gente, para quem está assistindo? Depois essa live vai ficar salva, para que mais pessoas possam assistir e compartilhar esse conhecimento também. Eu acho que assim, o que fica é essa questão do autocuidado, né? A gente procurar isso, aqui, lógico, estamos focando no câncer de próstata, no público masculino. Aliás, hoje, não sei se foi uma escolha proposital, mas hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Acredito que tenha sido uma escolha aí, pensada nisso, né? Mas é Sim. isso, é a questão do cuidado, é a questão da saúde como um todo, né? A gente cuidar da alimentação, cuidar dos nossos hábitos, uma prática regular de atividade física, ter cuidado com o sono, com os nossos relacionamentos profissionais, pessoais, que tudo isso influencia a gente ter uma vida melhor. E no caso específico do câncer de próstata, eu acredito no rastreamento, eu sou da opinião que vale a pena, sim, mesmo a gente tendo essa recomendação contra do Ministério da Saúde, a gente tem a recomendação a favor da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, ter esse cuidado, não deixar de fazer as suas consultas, os seus exames periódicos, esposas, filhas, irmãs, levem aí seus maridos, pais, irmãos, pega no pé, porque 50% dos pacientes, tem dado que 50% dos homens no Brasil nunca foi ao urologista. E dos que foram, um quarto foi porque alguma mulher levou para consulta. Uhum. Então, E assim, o câncer de próstata, como você falou, não é que não seja uma doença grave, né? É um câncer, é uma doença grave, mas é um câncer que tem um crescimento de forma geral, tá, Dani? Existem as exceções, mas ele, de forma geral, ele tem um crescimento mais lento, então a gente tem uma chance de cura muito boa, de mais de 95%, quando a gente diagnostica em estadios mais iniciais. Então, é correr atrás mesmo. Legal. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar, né, doutora, para finalizar mesmo esse bate-papo. Até com relação a efeito colateral de tratamento, se é um tumor mais inicial, você vai precisar de menos modalidades de tratamento, às vezes a radioterapia sozinha, às vezes a cirurgia sozinha, ou a vigilância ativa sozinha, né? Não vai trazer efeito colateral para esse paciente. No caso mais avançado, já é um paciente que pode ser que precise da cirurgia, mais a radioterapia, mais o bloqueio hormonal, e aí vai somando efeito colateral, né? Sim, com certeza. Bom, doutora, eu acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? O pessoal não mandou nenhuma dúvida aqui. Doutora, então eu queria aproveitar para te agradecer, né, pela participação mais uma vez. Como eu falei lá no início, não sei se estava todo mundo aqui, a doutora Dani está de licença maternidade com uma bebezinha pequenininha, né, doutora, em casa, mas tirou esse tempinho aí pra gente, para vir aqui conversar sobre esse assunto tão importante, passar seus conhecimentos pra gente, né? Então, muito obrigada mesmo por participar. Eu acredito que tenha sido um assunto muito importante para todo mundo, tenha ficado bem esclarecido sobre todos os aspectos relacionados à saúde do homem de forma geral, que foi o que a gente conversou bastante hoje, né, doutora? Isso. Então, muito Eu que agradeço, Dani, agradeço o convite, agradeço o pessoal que ficou aí nos acompanhando e estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, que a Dani me passa, eu respondo depois. Às vezes fica com vergonha de fazer uma pergunta, mas pode mandar depois para a Dani que eu respondo, não tem problema nenhum. Isso aí. Se alguém quiser mandar alguma dúvida, como a doutora disse, ficou com vergonha de falar na live, pode mandar no particular do perfil da Oncominas que a gente encaminha para a doutora Dani responder. Tá bom? Pessoal, eu queria agradecer também a vocês todos que estão assistindo a gente aqui hoje, né? Tirar esse tempinho para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Quero pedir que vocês continuem acompanhando a Oncominas nas redes sociais, no perfil do Instagram, do LinkedIn, Facebook, YouTube. A gente tem muito conteúdo interessante. Essa live vai ficar salva, então depois você pode compartilhar aí com o pai, o tio, o irmão, os primos, enfim, que é um assunto muito importante de interesse coletivo.
Então, muito obrigada a todo mundo. Um abraço, até a próxima live. Doutora, um beijo na Rafa. Pode deixar, que eu dou vários. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Obrigada a você.